Yeah. Oi, boa noite pessoal. Hoje nós vamos dar início ao estudo de um componente assim, muito importante dentro da eletrônica, né, que é um semicondutor. Quer dizer, nós já estudamos o diodo, né, já conhecemos como é que é a sua estrutura, como é que se forma o material P, o material N, e assim, prosseguir aqui estudando o transistor ou transistor, né? Nós podemos pronunciar dessa maneira. Se eu pronunciar transistor, tem que colocar um acento aqui no I, um acento agudo. E transistor, como está escrito aqui, fica a critério de vocês, né? O Alex costuma pronunciar de uma maneira, e então ele escreve de uma maneira e eu de outra, né? Então assim, nada está errado, só mesmo na hora de escrever que vocês observam, ok? Então, pessoal, nós temos aqui vamos trazer isso mostrando aqui a sua forma física, né? Mas nós vamos ver sua estrutura, ver como é que é feita a polarização e como vai ser seu funcionamento. Que é a parte, sim, principal do transistor, né? A gente começar é justamente saber polarizar, é saber como que ele funciona, né? Então vamos lá. Aqui nós colocamos a estrutura de um transistor NPN. Por que a gente usa o NPN? Justamente para facilitar a explicação, porque no NPN o sentido da corrente corresponde com o sentido do movimento dos elétrons. Então isso facilita tanto para a gente como que vão explicar, como para vocês que vão entender. Tá? E aqui, vamos fazer uma observação aqui. O que nós temos aqui? Transistor NPN. Nós temos duas camadas de material N e no meio delas nós temos um material tipo P. Observe que nós podemos comparar aqui com o sanduíche, né, aquele bem magrinho, né, que tem uma de pão que é bem grossinho e no meio lá uma mussarela, um presunto, né, que é uma fatia bem fininha, né, não é um hambúrguer, né, então é um sanduíche desse bem comum mesmo, né, essa comparação, né, e aqui no meio seria o recheio, que é o material tipo P. Agora, existe diferença entre esse material tipo N, né, esse primeiro, desse último? Esse comentário que nós vamos depois continuar a fazer. Aqui é feita uma analogia de um transistor como dois diodos ligados em oposição. Quer dizer, isso só funciona, né, para efeito de teste, mas não vai funcionar como transistor justamente devido à diferença desse material N desse material N, porque aqui no diodo seriam iguais, né? Esse material N e esse material N. E aqui nessa comparação, quer dizer, esse primeiro terminal é chamado de emissor, né? Esse seria o emissor. Esse do meio aqui, que é o material, essa camada mais fininha, é a base, e esse último, que é o material tipo N, é o coletor. Então, como na analogia aqui, a base é tipo P, né? Vocês podem ver aqui que se for uma junção de dois materiais tipo P, aqui o catodo corresponde ao emissor e aqui o outro catodo que corresponde ao coletor. Só que na verdade, como eu falei para vocês, né? Se nós fizermos isso, nós não vamos ter isso funcionando como um transistor, para criar aquele efeito que ele produz, mas para efeito de determinada explicação a respeito da polarização e a respeito mesmo de teste, então esse aqui é o ideal. Então aqui, pessoal, nós colocamos também
a estrutura de um transistor PNP. Né? O que muda, assim, são os materiais. Do que era do emissor, que era N, passou a ser P. Da base, passou a ser N, e do coletor passou a ser P. Então, aí nós temos a estrutura aí dos dois transistores. Agora, que eu falei para vocês, o que é importante no transistor é a polarização. Nós temos uma regra. Essa regra tanto vale para o NPN como para o transistor PNP. Então, é lógico que vocês imaginem que um vai receber a polarização contrária do outro, mas para isso nós temos uma regra. Então, nessa regra aqui nós já temos um transistor NPN polarizado e vamos analisar se, pela regra, ele está polarizado corretamente. Lembrando, esse terminal N desse eletrodo é o emissor, base, coletor, né? A base tipo P, o coletor tipo E. Então, o que nós observamos aqui? Não, eu vou falar a regra para vocês primeiro. Então, a regra vocês têm que guardar e vocês nunca vão esquecer a polarização, como deve ser feita a polarização correta de um transistor, seja ele PNP, seja ele NPN. Então, quando tiverem dúvidas, só lembrar do seguinte: base e emissor são sempre diretamente polarizados. Base e coletor sempre inversamente polarizados. Então, repetindo: base e emissor direto, base e coletor inverso. Então, vamos conferir aqui no caso do transistor NPN. Se ele é NPN, o emissor tem que ser polarizado direto, ele tem que ser ligado ao terminal negativo da bateria. Afirmação: coletor base inversamente polarizado. Então veja aqui que o material do coletor é N e que é ligado ao terminal positivo da bateria. Vocês estão vendo aqui que nós estamos usando duas baterias justamente para facilitar o entendimento, a explicação. E a base, que é do tipo P, ligado ao terminal negativo. Então, está cumprindo aquilo que nós estamos falando. Base emissor direto, base coletor inverso. No transistor NPN, o emissor é ligado ao negativo, a base ao positivo. O coletor, que é do tipo N, é ligado ao terminal positivo e a base ao terminal negativo. Ok? Então, isso cumpre a polarização. A polarização correta de um transistor NPN. Agora nós temos do PNP, seguindo a mesma regra, né? Base emissor direto, base coletor inverso. Vamos conferir. O material do emissor é P, tem que ser ligado ao terminal positivo da bateria. A base é tipo N, então tem que ser ligado ao terminal negativo. Cumpriu, base emissor, polarização direta. E base coletor inversa. A polarização tem que ser inversa. Então, o coletor tipo P vai ligado ao terminal negativo da segunda bateria. A base é tipo N, vai ligado ao terminal positivo da bateria. Com isso, nós cumprimos aí a regra de polarização. Só nós vamos falar por que aqui nós estamos representando uma pilha, né? E aqui nós estamos representando uma bateria, né? Isso tem um motivo, assim, para que ele possa funcionar corretamente, né? Então, aqui agora, nós estamos com a estrutura da mesma maneira, né? Indicando aqui no material N, nós vamos ter indicação aqui desses elementos que vão representar a carga negativa, a carga positiva e a carga negativa. Pela regra de polarização, nós falamos que emissor, base, sempre direto. Então, veja aqui que o emissor está ligado ao negativo dessa bateria número 1 aqui. E a base ao positivo. Então, pessoal, se
nós esquecermos aqui esse restante que tem da base como coletor, só olharmos aqui para o terminal correspondente ao emissor e a base, estão diretamente polarizados. O que nós lembramos disso? Que vai ter aqui na junção uma pequena barreira de potencial. Com isso, a resistência é muito baixa e se dará facilmente aqui uma corrente no sentido direto, com uma pequena diferença de potencial que é necessária. Vocês lembram, né? Nós tratamos do diodo, quando se trata aí do silício, essa polarização, o valor dessa tensão é em torno de 0,5 a 0,7 volts. Né? Então aqui vai se dar facilmente uma corrente que estará circulando aqui entre emissor e base. Né? Olhem lá, o que vai acontecendo aqui? Né? O terminal negativo vai tender o que? A empurrar esses elétrons, essa força, né, que vai ter aqui, vai empurrar esses elétrons para próximo da junção. E por outro lado, né, esse terminal positivo, a tendência é atrair esses elétrons. É a corrente que nós estamos falando. Então é uma corrente direta que se estabelece aqui de maneira muito prática, muito fácil, né? Em função aqui de uma pequena tensão, nós teremos essa corrente direta. É um diodo diretamente polarizado. Agora, do outro lado, o que nós temos? A base, que é do tipo P, e o coletor, que é do tipo N. E eles estão o quê? Inversamente polarizados. O que nós lembramos aqui na junção? Que se forma uma grande barreira de potencial. Se forma uma grande barreira de potencial, essa resistência desse elemento é muito grande e logo aqui não circula corrente. A corrente que pode circular aqui, ela é muito pequena, quase que insignificante, assim, em temperatura normal, ela é muito pequena, mas é o caso que nós falamos aí, no caso, quando estudamos aí o diodo, né? Então, aqui não circula corrente, ok? Então, pessoal, aqui nesse caso, nós temos aqui a base, que é tipo material P, e o coletor, que é o material N. Se está ligado aqui essa bateria, né, no sentido inverso, nós temos próximos aqui os portadores de carga, que são no caso, os elétrons, né, porque o material é tipo N. O terminal positivo, a tendência dele é de fazer o quê? De fazer com que esses portadores se distanciem da junção, formando o quê? Uma grande barreira de potencial, né? Então, essa grande barreira de potencial, vocês viram aqui que é a deslocação, né, desses elétrons que estavam próximos aqui da junção. Então, ficou uma região aqui totalmente descoberta de portadores. E com isso, então, não vai circular uma corrente nesse sentido. É um diodo inversamente polarizado. Quer dizer, vocês já estão cansados de saber isso, nós já falamos, né, no estudo anterior, mas por que a gente está repetindo? Porque nós temos que entender como que o transistor funciona, né? Vocês já viram ele corretamente polarizado, isso aqui vai estar ligado, e a partir daí então que nós vamos fazer a explicação. Então, pessoal, agora nós vamos então entender como que o transistor funciona, né? Então, ele está polarizado, é um transistor NPN, está polarizado de maneira correta, né? Como nós já falamos, emissor do N ligado ao negativo da bateria 1, o outro terminal da bateria está ligado à base, e a segunda bateria, o positivo dela está ligado ao coletor do transistor, que é tipo N, e o negativo à base, que é do tipo P. Então, pessoal, só recapitulando aqui, que nós tínhamos visto aqui separado, quando nós olhamos aqui separadamente
emissor e base, né, só esse polarizado, aqui se dava uma corrente direta em função de que esta junção está diretamente polarizada. E aqui não havia nenhuma corrente. Por quê? Estava inversamente polarizada. Embora a bateria sendo de valor maior, mas isso não faz com que aconteça aqui uma corrente, né? Isso isoladamente. Agora, nós estamos aí com as duas ligadas. Então, no momento que, vamos supor que nós tivéssemos aqui uma chave aqui no emissor, que a gente ligasse aqui, fizesse o fechamento dessa chave, nós temos aqui uma grande quantidade de elétrons, né? E aí vai acontecer que esses elétrons vão partir todos do terminal do emissor, né? E vão chegar aqui à base. O que vai acontecer? Aqui é uma polarização direta. O material tipo P, mas está chegando aqui uma grande quantidade de elétrons, né, que chegaram aqui, partiram aqui do emissor. E o que nós podemos observar aqui? Embora sendo uma região de polarização inversa, nós temos aqui uma diferença de potencial com uma tensão positiva aqui relativamente alta. Nós falamos relativamente alta porque, na verdade, o transistor trabalha com baixas tensão, né? Mas, se compararmos com essa primeira bateria, o valor dela é muitas vezes maior, né? Então, aí é uma tensão positiva relativamente alta. Então, o que acontece? Essa força que existe aqui da tensão positiva, chega-se grande número de elétrons aqui que tenderiam aqui se acumular, mas aí essa tensão positiva os atrai. E atrai na maioria, né? Então, aí o que nós podemos ver, o que aconteceu? Nós partimos com os elétrons de uma região, né, lembra da barreira de potencial aqui, que é muito pequena, de pequena resistência. Então, de fácil estabelecimento da corrente. E esses elétrons, na maioria, ultrapassaram essa região de resistência muito alta, né? Uma resistência muito alta, mas a maioria deles ultrapassaram, em função dessa tensão, né, dessa força que nós tivemos aqui, nesse momento. E aí, então, assim, que nós poderemos dizer, eu parti aqui com uma corrente de 1 mA, né? 0,5 formou a corrente de base, né? E esse 1 mA seria a corrente de emissor, esse 0,5 a corrente de base, e a maioria atravessou essa região de resistência muito alta e atingiu o coletor, digamos que seja de 0,95. Então, esse é o efeito amplificador do transistor. E por que ele amplifica? É porque nós podemos afirmar que a corrente partiu de uma região, né, de resistência muito baixa, né, mas atravessou uma região de resistência muito alta, praticamente sem perdas. O que seria essa perda? Seria a corrente de base, né, porque nem toda a corrente que parte aqui do emissor chega ao coletor. Então, nós podemos dizer que com isso nós podemos ter uma amplificação em função de ter transferido essa corrente de um circuito de baixa resistência. Nós estamos falando aqui de baixa resistência, mas vocês poderão ouvir o termo futuramente impedância, quando nós estivermos trabalhando aqui com corrente, aplicando aqui uma corrente alternada para ser amplificada. Então, agora, nesse momento, de uma região de baixa resistência para uma de altíssima resistência, praticamente sem perdas, porque quase que toda a corrente que saiu do emissor atingiu o coletor. Então, essa considerada perda seria essa pequena corrente de base, ok? Então, se eu perguntar por que o transistor amplifica? Porque ele transfere a energia de um circuito de baixa resistência para um circuito de alta resistência, praticamente sem perda, praticamente em função da corrente de base, né? Quando nós formos aplicar aqui para ser amplificado uma tensão alternada, e aí então nós vamos dizer que transferiu a energia de uma impedância para um circuito de alta impedância, praticamente sem perda.
Pessoal, aqui nesse circuito que nós temos, é o mesmo do anterior, porque nós estamos usando aqui o trânsito na forma, na estrutura dele, né? Mas para que vocês possam entender realmente, né, que o transistor amplifica, o que nós utilizamos aqui? As duas baterias que estão polarizando, né? Essa primeira polariza emissor direto, base inversa. Essa segunda coletor inverso e base inversa, né? E aí então nós temos aqui o que é mais? Uma fonte geradora de corrente alternada. E o objetivo dessa fonte, assim, ele é um sinal muito pequeno e vai ter que ser amplificado por este transistor, né? Então, o que está sendo representado aqui como 100 ohms é a resistência interna desse gerador. E aqui no emissor, então, nós vamos ter uma variação de corrente de 0,1 mA ou 0,100, que estará sendo medida por esse milho ou microamperímetro aqui no caso, né? E aqui na saída, ou melhor, voltando aqui à entrada, por que esse gerador é apenas uma resistência de 100 ohms? Porque, como nós explicamos aqui no funcionamento do transistor, essa região, emissor base, aonde está sendo introduzido esse sinal, é de resistência muito pequena, muito baixa. Então, nós temos que casar a impedância, né? O que seria casar a impedância, né? Nós estamos aí colocando uma resistência baixa associada a outra resistência baixa, né? E aqui na saída, nós vamos ter o que? A nível de impedância ou de resistência. É uma região inversamente polarizada. E logo, como nós sabemos, a resistência ou a impedância é muito alta, né? Então, no caso, nós associamos aqui na saída, que seria entre o coletor e a base, um resistor não de 100 ohms, sim de 100K, ou seja, 1000 vezes maior, né? Então, nós vamos ter aqui tendo aqui no coletor uma variação de corrente, né? Aqui está tendo uma variação de 0,1 no emissor. No coletor, nós vamos ter uma variação de 0,0950 mA. E na base, que é uma corrente muito pequena, 0,05 mA. Somando essas duas, né, corrente básica e a corrente coletor, nós vamos ter a corrente de emissor. Agora, nós já poderíamos esquecer, o que nós falamos? O transistor pode ser usado como um elemento amplificador. E o amplificador, nós vamos ter que obter ganho, né? Que a saída nós vamos ter que ter um ganho relativo com relação à entrada. Então, nós já podemos dizer que nós temos um ganho de resistência. Por quê? A resistência de entrada é 100 ohms, a resistência de saída é 100 kΩ. Nós temos um ganho de resistência de 1000, ou quer dizer, essa resistência de saída é 1000 vezes maior que a resistência de entrada, né? Então, aí nós já podemos falar de um ganho, mas agora nós vamos falar do ganho de corrente, que é o alfa. Na configuração emissor comum, onde o sinal entra no emissor com relação à base e sai no coletor com relação à base, o ganho de corrente é o alfa. E uma afirmativa que a gente já faz aqui, que o alfa vai ser sempre menor do que 1. Então, como é que nós calculamos esse alfa? Pegamos a variação da corrente do coletor e dividimos pela variação da corrente emissor, né? Então, aqueles valores lá transferidos para cá, né, que é a variação da corrente do coletor de 0,095 mA dividido por 0,100 mA. O resultado vai ser 0,95. O que? Quer dizer que a comparação tanto da corrente de entrada como da corrente de saída. Como nós falamos que o alfa é menor que 1, resultou em menor que 1. Mas aí você já fica pensando assim, né? Mas deu perda em vez de dar ganho?
Mas aí é aquela questão que nós falamos anteriormente. Quando nós obtivemos a corrente lá de coletor, ela praticamente, né, o valor da corrente de emissor. E o que aconteceu mesmo? Ela saiu de uma região de baixa impedância e atravessou uma região de alta impedância praticamente sem perdas. Por isso que nós consideramos ganho. Agora, aqui para frente, né, aí nós já vamos tratar do ganho de tensão e o ganho de potência. O ganho de tensão aqui nesse caso, né, seja o GV, é a variação da tensão da saída dividido pela variação da tensão de entrada. Né? Aqui seria, corrigindo aqui, ó, EI ou EE, né, o E minúsculo, representando a tensão de entrada. Então, está aqui, mas o L, mas só considerem, né, que seria a tensão o I, que seria de entrada. Então, aqui nós vamos colocar, aqui está correto, né, a variação da tensão, a variação da corrente, né, porque nós só vamos lembrar aqui, pessoal, pela lei de Ohm, que E é igual a R vezes I, ou I vezes R, né, que dá na mesma. Então, essa variação da tensão de saída, toma-se o quê? A variação da tensão da corrente de entrada multiplicado pelo elemento que tem lá na saída. Qual que é o elemento resistivo? É o RL. Agora, na entrada é a variação da corrente de entrada, né, que seria essa corrente de entrada que nós estamos considerando, vezes RI, que seria a resistência interna daquele elemento gerador de AC. Né? E aí, então, agora substituindo aqui na fórmula, né, é o 0,095, equivalente a ΔI, vezes o valor de RL, que é 100K. E aqui, o que nós vamos tomar? A variação da corrente de entrada vezes o valor de RI, que é apenas 100 ohms. E se vocês fizerem a conta aqui, vai resultar em 950. Aí, aqui que nós vimos lá, o ganho de corrente foi menor que 1, deu 0,95. Mas agora o ganho de tensão, 950. Isso quer dizer o quê? Que a variação da tensão de saída é 950 vezes maior que a variação da tensão de entrada. Então isso está comprovando aí o efeito amplificador do transistor. Agora nós vamos partir aqui para o ganho de potência, né? Nós vamos comparar da mesma forma a variação da potência de saída sobre a variação da potência de entrada. Então, lembre que uma das fórmulas de potência, né, só lembrando aqui do P é igual a I vezes R, né, I ao quadrado vezes R. E no caso aqui, a variação da corrente do coletor vezes o valor da corrente de RR, quer dizer, a variação da corrente do coletor elevada ao quadrado. E aqui, referente à entrada, variação da corrente de entrada ao quadrado vezes RI, que é a resistência interna. Então, delta IC sobre delta IE, nós já vimos lá atrás aí que é o alfa, que é o 0,95 elevado ao quadrado vezes 100K dividido por 100, igual a 903. Quer dizer, o ganho de potência resultou um pouco menor que o ganho de tensão, mas assim mesmo é muito alto. Por que ele resultou menor? Justamente porque o ganho de corrente é menor que 1 e o ganho de potência resulta um pouco menor que o ganho de tensão. Mas vocês puderam observar, o ganho de corrente é o alfa, menor que 1. Agora, o ganho de tensão é muitas vezes maior que 1, no nosso caso aqui deu 950. Né? E o ganho de potência é um pouco menor, 903, né? Porque é uma multiplicação, na verdade, da variação da tensão, fazendo a variação tomando a variação da tensão de saída dividido pela variação da tensão de entrada, né, que vai resultar nesse valor. Ok? Então isso é só para comprovar, né? Nós não vamos dar exercício disso, nada, porque isso aqui é um exemplo, né? Só para vocês comprovarem que o transistor realmente amplifica, né? Então vocês veem ganho de resistência, ganho de corrente, ganho de tensão
e ganho de potência. Então, aí é para concluir o efeito amplificador do transistor. Né? Então agora, pessoal, nós temos que tratar, né, nós vamos desenhar aqui a estrutura do transistor sempre, nós vamos utilizar o símbolo gráfico. E do transistor NPN, nós vamos ter representado assim. Esse elemento que tem aqui a seta é sempre o emissor. A seta pode apontar para fora ou pode apontar para dentro. No caso do transistor NPN, então aqui nós vamos ter emissor, base e coletor. Nesse terminal aqui não tem seta. Então aqui, para gravar, vamos sempre lembrar que não penetra, está indicando para fora, né? É o símbolo do transistor NPN. Já do PNP, quer dizer, a representação é a mesma, e só mesmo a seta aqui indicando aqui para dentro. Então aqui, do PNP, para gravar, penetra, né? Então está ficando aqui no caso que eu já gravado para vocês o símbolo gráfico aí, tanto do NPN como o PNP, né? A diferença é só mesmo aqui no sentido que aponta aqui a seta, ok? Agora, pessoal, assim, os amplificadores são montados em 3 configurações básicas. Uma chama-se configuração base comum, outra emissor comum e outra coletor comum. Então, essa representação que nós estamos fazendo aqui, ó, é da configuração base comum, né? É exatamente igual àquela que nós vimos ali funcionando com as estruturas. O sinal entra no emissor, né, que é um transistor NPN, com relação aqui, a base sai no coletor com relação à base. Por isso que se chama o quê? Base comum. A base é o elemento o elemento comum, tanto para entrada como para saída. Então, o sinal entra no base comum no emissor e sai no coletor, com relação à base. E quais são as características dessa configuração? A impedância de entrada, como nós já estudamos ali, ela é muito baixa, né? Então, naquele exemplo que nós tivemos ali, vocês puderam observar ali que ela é muito baixa. O ganho de corrente é sempre menor que 1, que é o alfa, né? Tem um alto ganho de tensão e, logicamente, também tem um bom ganho de potência, como nós vimos. A impedância de saída, como também nós já vimos naquele círculo anterior, é uma impedância de saída que é relativamente alta, né? Porque é entre o coletor e a base, que são elementos inversamente polarizados. E uma das características que nós vamos estudar detalhadamente aí mais à frente, nós não vamos ver isso agora porque vai se complicar um pouco, mas é com relação à fase. Se entra positivo, sai positivo. Se entra negativo, sai negativo. Esse sinal de saída é amplificado, mas porém mantém a mesma fase da entrada. A outra configuração é chamada emissor comum, né? Então, nesse caso, o elemento comum quem que é? O emissor. O sinal entra onde? Na base, com relação ao emissor, sai aonde? No coletor, com relação ao emissor. Então, o elemento comum é o emissor, então é chamado de emissor comum. Essa configuração, pessoal, das 3, é que nós vamos trabalhar mais, ela pelo fato dela ser mais utilizada. E tem um motivo que nós vamos falar agora. Vocês lembram que na configuração base comum, nós tivemos um elevado ganho de tensão, mas um ganho de corrente menor do que 1.
Na configuração emissor comum, se nós formos fazer aquela demonstração como nós fizemos ali no básico comum, nós vamos verificar um ganho de corrente alto e um ganho de tensão alto. E isso resulta em quê? Porque um é multiplicado pelo outro. Se eu tenho um ganho de corrente alto, ganho de tensão alto, mesmo que não seja tão elevado, mas um multiplicado por outro, vai dar um ganho de potência muito grande, né? Então, essa é a grande vantagem dessa configuração, que nós obteremos aí um ganho de potência relativamente alto. A impedância de entrada está na faixa de um valor baixo, mas não tão baixo como na configuração básico comum. E a de saída é alta, só que não tão alta como na configuração também básico comum. Então, aí com isso, né, nós colocamos aqui, né, que saída de entrada equilibrada, né, em função de ter valor baixo na entrada e alto na saída, mas não de maneira assim elevadíssima, né, como nós tivemos a comparação lá na configuração básica comum. E esse circuito, pessoal, com relação à fase, vocês podem ver aqui, entra positivo, sai o quê? Negativo. Entra negativo e sai positivo. Então, afirmativo, ele inverte fase. E isso é importante? É importantíssimo, porque a relação de fase aí dentro dos circuitos, quando nós vamos entender o funcionamento dele, nós temos que saber perfeitamente, né, a relação de fase. Só que essa relação de fase vai ser explicada. Como é que isso acontece, nós vamos explicar isso futuramente. Agora, a última, né, porque nós falamos que seriam 3, que seria coletor comum. Então, o que vocês vão ver aqui? Qual que é o elemento comum para a entrada e saída? Ó, o sinal entra onde? Na base, com relação ao coletor. Sai aonde? No emissor, né, que tem a setinha, esse elemento é o emissor. Com relação a quê? Com relação ao coletor. Então, isso que nós falamos que essa configuração é chamada de configuração coletor comum, né? E aí, né, qual que é a característica dessa configuração? A impedância de entrada é alta, porque está injetando sinal na base com relação ao coletor. E aí, na saída, onde que vai sair o sinal? Lá no emissor com relação ao coletor. Então, nós vamos ter aí uma impedância de entrada alta e uma impedância de saída baixa, né? Exatamente ao contrário da configuração base comum. E aí, neste caso, pessoal, o que vai ser menor que 1 aí é o ganho de tensão. Então, tendo baixo ganho de tensão, a configuração é pouco utilizada, mas elas têm uma grande finalidade, né? Essa é usada em amplificadores de potência, né? E quando nós pretendemos casar, né, uma impedância de entrada alta com uma de saída e transformá-la numa de saída baixa, né? Então, isso muitas vezes é necessário em alguns aparelhos, alguns circuitos, para que possa realizar o casamento de impedância. Então, nós colocamos aqui, o ganho de corrente é menor que 1, o ganho de tensão é menor que 1, nós temos um ganho de corrente, porém, o ganho de potência vai ser muito, muito baixo, né? Então, esse motivo, só essa configuração é utilizada em casos específicos, né? Então, só recordando, impedância de entrada alta, impedância de saída baixa, ok? Yeah.